Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kaliane e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre alcoolismo. E hoje a gente vai falar sobre alcoolismo e trânsito. Eu trouxe alguns números para vocês e o que me fez voltar a falar sobre alcoolismo, ainda tem muito assunto, mas eu não ia voltar agora, mas foi um vídeo que eu vi essa semana e que me deixou, como é que eu posso falar? Me deixou emocionada. Acho que é a melhor palavra. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu não fui atrás de mais detalhes, né? Eu só vi, tipo, eu nem queria ver mais, só queria passar, porque na hora eu entendi muito bem o que aquela pessoa estava passando. E era um jovem, acho que vocês devem ter visto, geralmente essas coisas elas viralizam, né? Um jovem, novinho, bem novinho, acho que ele devia ter seus 20 e poucos anos. E ele tinha causado um acidente. Se não me engano, faleceu na hora a mãe e a filha, e ele estava alcoolizado. E a jornalista, né, a repórter estava perguntando, e ele, tipo, eu não tenho o que falar. Eu atropelei e tô alcoolizado e foi isso que aconteceu. Não tenho como fazer mais nada. E na hora deu sabe quando você se teletransporta? Porque eu já tive nessa situação, graças a Deus não aconteceu isso, mas poderia ter acontecido. Então, quando eu vi uma enxurrada de comentários, né, na verdade a chamada do vídeo já era assim, tipo, o que ele merece? E nossa, uma enxurrada, gente, uma enxurrada de comentários, tipo, como se ele tivesse que morrer também. E aí pode ser até que você me critique por isso, mas eu não consegui não enxergar o lado daquela pessoa que acabou com a vida dele, literalmente. Né? Com certeza ele vai ser criminalizado, com certeza ele vai ter muitas perdas, perdas familiares, perdas emocionais. Eu não tenho nem noção de como vai ficar a cabeça dessa pessoa. E aí você pode me falar, ai, Kaliane, mas muito mais perdeu. Sim, com certeza, gente, isso aí não tenho dúvida de que não vai voltar, que foi uma ação inconsequente e foi uma ação que realmente deve ser criminalizada. Só que eu, como uma pessoa que já bebi e já estive no trânsito alcoolizada, eu não tenho como não enxergar o outro lado. Porque eu tenho certeza que não era a intenção dele. A gente vai, quando a gente tá nesse mundo, né, nesse ciclo vicioso, nessa dependência, a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa. A gente nunca acha que vai ter uma consequência, por mais que você saiba. E aí eu te pergunto agora, será que você não conhece ninguém que já fez isso? Você não conhece ninguém que já bebeu ou saiu de uma festa ou estava num churrasco, no aniversário e foi para casa dirigindo? Eu já fui essa pessoa, né? Não dirigindo, porque eu sou muito medrosa, então eu nunca peguei o volante que eu lembre agora, assim, estando alcoolizada, porque eu sempre tive muito medo. Dirigir para mim foi um processo bem complicado. Mas eu estava do lado, né? E na mesma hora veio na minha mente, não foi uma vez só, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Mas antes de contar para vocês, eu queria só falar alguns dados para vocês, né?
Eu não tô dizendo que essa pessoa é inocente, eu não tô dizendo que essa pessoa não merece ser criminalizada, eu não tô dizendo nada disso, gente. Eu só tô trazendo para vocês que essa pessoa, que as pessoas querem, tipo, matar, linchar, poderia ser um parente seu. Poderia ser uma vizinha que você toma café com ela à tarde. Poderia ser tanta gente, porque isso ainda é muito comum no Brasil. E aí eu já vou entrar aqui nos dados, porque eu vi aqui que existiu, a lei foi endurecida, digamos assim, né? Por conta dessas estatísticas, né? Isso eu vi no site do governo, que a partir de abril de 2021, essa penalidade em relação ao álcool, ela foi endurecida. Não só o álcool, né? Mas outras drogas também. Porque mais de 50% dos acidentes de trânsito no Brasil envolviam alguém alcoolizado. Então já existia uma lei, já existia uma penalidade, já existia uma fiscalização, mas ainda assim esses números continuam altos. Porque as pessoas estão habituadas, elas, como eu falei, eu no caso, na época que eu bebia, você nunca acha que vai acontecer com você. E assim, depois da maternidade, começou a aumentar essa minha consciência, né? Geralmente quando eu me permitia isso, eu não estava com meu filho, mas não deixa de ser uma irresponsabilidade, né? Porque é a minha vida, é a vida do meu marido, então poderia ser a vida de outras pessoas. Continuando sobre o Brasil, né? O Brasil hoje ele é líder mundial em mortes por quilômetro de rodovia. Só para você ter noção desse dado. É muito gritante, gente. Enquanto no Canadá existem 3,3 mortes por 1.000 quilômetros de rodovia, no Brasil esse número é 106 mortes. Né? Esses dados que eu estou falando agora são do site do Jus Brasil. E são dados que o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva trouxe, né, falando sobre essa questão do álcool, que inclusive ele defende que a carteira, né, de habilitação ela deveria ser confiscada de quem fosse pego, né, nessa situação. Ele também trouxe um dado que o abuso de álcool é a 4ª causa de incapacitação no mundo. Gente, é muito impacto, né? E aí falando de mundo, né? O álcool ele mata cerca de 3 milhões de pessoas no mundo por ano. E ninguém tá falando disso, gente. As pessoas continuam fazendo uso, continuam incentivando, continuam usando o álcool como motivo, né? Se o time ganhou, bebe, se o time perdeu, bebe, se o time não jogou, bebe. Então, assim, tudo é um motivo. Até que aconteça algo como aconteceu com esse rapaz. Infelizmente, quem tá nesse vício, nesse meio, às vezes ele só acorda para o problema quando acontece algo assim, trágico, né? Quando ele chega no fundo do poço. Já contei aqui para vocês um pouco, né? O que me fez enxergar isso, né? Se você não viu esse vídeo ainda, lá na playlist do blog pessoal tá lá, alcoolismo, eu e o alcoolismo. E aí, contando pra vocês desse dia que me veio à memória quando eu vi esse rapaz, isso era um carnaval, não me lembro o ano, acho que 2009 talvez. E a gente foi pro Ceará, né, eu sou do Ceará, foi brincar o carnaval lá e saiu pra beber com a mala cheia de bebida e a gente começou a beber.
e não se planejou, assim, às vezes a gente deixava o carro e ia de transporte, mas nesse dia, não sei por que a gente não fez isso. E foi embora. E começou a beber, 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 beber. Depois desse beber, 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 eu só lembro de acordar num motel com o Diogo, que é meu marido. E eu não sei como eu cheguei lá. E ele também não lembrava de como chegou lá. A gente veio numa BR, porque a minha mãe, né, mora um pouco afastada da cidade, na época ela morava lá. E a gente, na verdade, ele veio dirigindo, né, mas eu estava junto. E a gente poderia ter matado alguém, a gente poderia ter morrido, a gente poderia ter ficado como aquele rapaz. E talvez até sem entender, porque pelo menos ele ainda conseguia falar, ainda conseguia. E eu não lembro de nada, e meu marido também não lembrava de nada. A gente veio começar a ter alguns. Como é que eu posso falar? Uns flashes. Uns flashes de lembrança quando a gente entrou no carro. Né? A gente se deu conta que estava num lugar. E aí quando a gente saiu, que a gente entendeu, né? Onde a gente estava especificamente. E quando a gente entrou no carro, tinha um cardápio de uma lanchonete. E a gente sem entender nada. E aí foi quando começou a vir uns flashes, eu comecei a me lembrar que a gente estava nessa lanchonete, a gente pediu comida. E parece que demorou muito para trazer a conta, alguma coisa desse tipo. E a gente foi embora. E aí, como eu lembrei a lanchonete, a gente voltou lá, entregou o cardápio, pagou, acho que a gente não tinha pago. Mas enfim, gente, a mensagem é a mesma, né? O álcool mata. Quando a gente fala que álcool mata, não é tipo só quando a pessoa fica velha, não é só depois de 30 anos de beber, não é só depois, o álcool mata literalmente. Né? No trânsito, como vocês viram aqui, mais de 50% dos acidentes de trânsito tem álcool envolvido. Eu não sei como é que vai ficar a vida desse rapaz, mas com certeza ele destruiu a vida dele. Só que ele destruiu definitivamente a vida de outras pessoas inocentes que não tinham nada a ver com essa história. Então, se você ainda tem essa prática, pensa bem, se planeja, se organiza. Hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem várias formas, né, de resolver isso. Não arrisca, porque não existe limites seguros para consumo de álcool. Então, mesmo sendo pouco, mas você pode ter, sim, seus reflexos comprometidos, né? Então, não paga para ver. Graças a Deus, que com certeza era a mão dele ali. A gente não virou o carro, não bateu o carro, não matou ninguém, mas a gente não sabe como chegou lá. Então, poderia ter acontecido tudo isso. Não espere isso acontecer. Não espera que o teu poço fique fundo demais até você perceber que você está com problema. E se você não tem com quem falar, não tem a quem recorrer, eu já deixei aqui para vocês um link do alcoolismo feminino, que lá eles cuidam de mulheres que têm esse problema. Mas se você tem alguém da família, também existe um grupo que cuida da família, porque pode ter certeza. Eu até ouvi essa semana alguém falar assim, mas não tem problema porque ele só prejudica ele mesmo. Não. Se você perguntar a qualquer familiar de alguém que tem uma dependência,
não é problema só da pessoa. Toda a família sofre com esse problema. Então a família também precisa de cuidado. A família também precisa olhar para dentro e se cuidar. Porque a gente não tem controle. Eu só parei quando eu vi que eu precisava parar. Não adiantava minha mãe falar, não adiantava ela dizer nada. Então, se eu não tenho esse controle sobre o outro, eu só tenho controle sobre mim, então eu que tenho que me cuidar. E é isso, gente. Eu espero que a gente consiga diminuir esses índices, essas estatísticas no Brasil. Eu espero que as pessoas tenham mais consciência. Eu já fui essa pessoa que não tem consciência, né? Mas graças a Deus estou liberta para a honra e glória de Jesus Cristo.